Olá, quero aqui te desejar aí um dia abençoado na graça do nosso Deus. Nós estamos aí para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Vamos fazer aqui uma breve meditação. Nós estamos estudando aí o Guia de Discipulado, fases 3. Nós estamos na lição 8 e hoje, domingo, e o tema é estilo relacional. O estilo de relacionamento. E nós estamos aqui falando na pregação do Evangelho. E às vezes nós queremos pregar o Evangelho, ser um missionário, e às vezes nós almejamos ir para uma grande cidade, ir para outros países para pregar o Evangelho. Mas nós vamos perceber que a nossa mentalidade teria que ser: vou ser missionário aonde eu estiver. Se você faz faculdade, você relaciona com várias pessoas que às vezes não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, a boas novas da salvação. E essas pessoas, a sua família, a minha família, que deve ser o nosso alvo inicial. Pregar o Evangelho, mostrar Jesus Cristo. E eu gostaria de ler aqui alguns textos, alguns versículos, para que nós possamos entender como os discípulos de Jesus, assim que eles teve o conhecimento, o encontro com Jesus, qual foi as pessoas que eles foram os primeiros a comunicar que eles tinham ali encontrado o Cristo, o Salvador, Jesus Cristo. Então, em João, capítulo 1 de João, depois você estuda aí, está no guia de estudo, mas você pode estudar na sua casa, na palavra de Deus, e ver esse relato aí a partir do versículo 40. Então, vamos lá. João capítulo 1, versículo 40 diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Ou seja, André, eles tinham vivido com João Batista. João Batista era um grande pregador, pregava da primeira vinda de Jesus Cristo. E André era discípulo de João. E ali foi apresentado o Cristo Jesus para eles, João Batista apresentou. E logo em seguida, André já foi e falaram com seu irmão, que era Simão, que depois foi chamado de Pedro, né? O apóstolo Pedro. A primeira coisa que André fez, já foi falar com seu irmão: nós encontramos o Messias, o Salvador. E quando você vai lendo, e ele levou Simão Pedro até Jesus. E Pedro se tornou um grande apóstolo de Jesus. Mas na caminhada, a partir do versículo 43, diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, Jesus ele vai de caminhada para a Galiléia, ali ele vê Felipe, ele chama Felipe: Felipe, me segue. Felipe começou a seguir a Jesus Cristo. Só que Felipe não parou por aí. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Nós vemos aí como o evangelho começou a ser propagado, ser divulgado. Primeiramente, André, ele tem um encontro com Jesus, ele vai até seu irmão Pedro, e ali ele leva o conhecimento, fala para Pedro, Pedro vem até Jesus. Depois, no decorrer dessa caminhada, Jesus encontra com Felipe, Felipe começa a seguir Jesus Cristo. Daqui a pouco Felipe já apresenta Cristo para Natanael. E assim o evangelho foi passando para pessoas em volta que eles conheciam. E esse é um estilo de pregação, de abordagem na palavra, para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E às vezes nós começamos a querer almejar algo grandioso, sendo que eu e você já podemos começar a ser discípulo de Jesus Cristo, missionário na sua própria família, nas pessoas que você conhece, no trabalho, na escola, aonde quer que seja. E eu tenho certeza que Deus vai te capacitar. Deus vai abrir as portas
Se nós orarmos e pedimos a Deus a direção do Espírito Santo, que Ele conduz, com certeza você e eu vai começar ali esse trabalho missionário na nossa própria família, nas pessoas que você conhece. Que Deus abençoe você, que Deus ali te dá sabedoria, que você possa ser esse grande missionário, começando aí pela sua própria casa, pelos seus próprios parentes, né? E vamos trabalhar para Jesus. Que Deus abençoe você, que dá um bom dia para você e que amanhã nós temos mais uma palavra de meditação.